né, justamente. Então, você estava falando um pouco dessa sua transição de carreira, que é algo muito bacana. Eu comecei a te acompanhar muito mais nessa época, 21, né, 22, onde eu estava mais antenado também via Twitter, né, eu usava só Instagram antes, e aí eu, enfim, vi um pouco da sua fase. Queria, então, já adentrar um pouco nessa sua fase do setorismo. Você entra, então, em 2015, né, então você já era contratado da Globo, você fazia o Santos antes, não? Eu fiz o Santos da era Neymar, né, que a gente fala brincando, mas é porque eu cobri o Santos em 3 veículos diferentes. Eu cobri o Santos no Lance, Diário Lance, na Tribuna, que é o e quase cai em 14, né, na inauguração do Allianz Parque. Eu estava na inauguração do Allianz Parque no jogo que o Palmeiras perde pro Sport 2-0. E em 2015 eu começo no São Paulo. Eu lembro de um dos primeiros treinos, o Pato tá fazendo o trabalho lá no São Paulo, tava chegando ali também o Pato, foi depois da troca lá. Polêmica, aliás, essa troca tem até uma história boa que depois eu posso contar rapidinho Já, lá. conta, manda bala. Que foi um furo na época, né? O Jadson no São Paulo, o Pato no São Paulo, o Jadson no Corinthians. Eu não cobri o São Paulo, eu cobri o Palmeiras, foi em 2014 que a troca aconteceu. Só que eu tinha uma fonte, que foi uma fonte que me consagrou, inclusive na negociação do Neymar pro Barcelona, e essa mesma fonte me consagrou assim, nessa negociação. O cara me falou assim, vai rolar uma troca aí. Eu falei, que troca? Jadson pelo Pato. Eu falei, oi, eu fazia o Palmeiras, não tinha nada a ver com a situação, mas informação, jornalistas, vocês sabem como é que é. Caiu no colo, notícia é notícia. Eu falei com o setorista do São Paulo, que era o Marcelo Prado, nosso querido Guinho. Sim. E o Ferrari, que era o setorista do Corinthians, junto com o Diego Ribeiro. Ferrari tá até hoje no Globoesporte.com, é um dos chefes lá, coordenadores, o Diego Ribeiro também. E aí começamos a apurar, e atrás, e no fim das contas estava certo. Mas o pontapé inicial eu dei sem ser nem do São Paulo, nem do Corinthians. E aí acabou, a gente ganhou até prêmio depois interno na Globo, que eles faziam um prêmio anual, enfim, de grandes reportagens, de furos de reportagem. Então foi ali, 2015 começou. E eu peguei uma época, assim, o primeiro ano de setorista, simplesmente aconteceu uma renúncia de um presidente. Só pra vocês terem noção do furacão que eu entrei. Verdade. Foi a renúncia em outubro de 2015 do Carlos Miguel Aidar. Então, assim, já comecei no modo hiper hard do São Paulo. E aí, cara, queria então estender um pouco essa pergunta justamente do seu começo, né? Pra falar um pouquinho como é que foi pra você, porque é até uma dúvida genuína, né? Não nossa, porque a gente tá mais no meio ambientado, a gente já sabe a resposta, mas da audiência como um todo, é muito diferente cobrir um time, seja, enfim, o Santos, São Paulo, Palmeiras na Globo, que é um canhão, que tem muita audiência. É um tipo de cobertura, você que passou pelo Lance, pelo também a Tribuna, que também é um braço da Globo, é uma cobertura que você faz de forma distinta também, Marcelo? Eu acho que tem uma visualização canhão. Você falou, acho que a palavra é essa, Gabriel. É um canhão. Então, tudo que você faz ganha uma proporção muito grande, seja nas redes sociais, seja no podcast que depois a gente passou a ter, que era algo que eu tinha muito prazer de fazer, o podcast GE São Paulo, que continua até hoje. Seja aonde for, porque é uma cobertura que todo mundo tá de olho e você vira meio que referência, né? Sim. Eu sou da época, vou começar a despejar agora a minha idade aqui. Etarismo. Vai acabar entregando. Eu sou da época que no Orkut, aí já quebrou. Comecei a quebrar, aí já quebrei. No Orkut tinha comunidades que as pessoas diziam, só acredito se sai no GE. Era assim. As pessoas colocavam no fórum lá das discussões, mas não sei o quê, uma notícia, tópico, sei lá, São Paulo negocia com o Lucas Moura. Aí tinha uma fonte lá, e o cara falou, não, só acredito quando sair no GE. Era assim. Então, se vira, é uma responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio, do mesmo nível. Então, tudo que você fizer pro bem e pro mal vai ser visto e muito repercutido. Então, acho que sim, é diferente você fazer uma cobertura num negócio desse tamanho, porque a proporção de tudo é... E aí estamos falando de São Paulo, terceira maior torcida do Brasil, uma das maiores do continente, um clube gigantesco, tudo isso soma e aí vira um canhão. Então é uma responsabilidade muito grande e eu me cobrava muito nesse sentido. Com os amigos, Chacon foi meu concorrente uma época também, enfim, com outros colegas. Foda, né? É chato, né? É chato. Mas ganha no carisma, olha a carinha dele. Não tem como odiar essa pessoa, né? Olha lá, a carinha. Tem. Tem sim. Mas eu não, jamais. Tem uma lista aí. Chaconzitos é um grande companheiro, grande jornalista de várias coberturas. E isso é o legal, né? Que você faz amizades que ficam pra vida. Por exemplo, hoje eu tô com o pessoal da Liga Agência, que vocês conhecem bem. Um é o Juca Pacheco, que foi assessor do São Paulo por mais de 20 anos, e era assessor quando eu era repórter, então eu enchi o saco dele tentando retirar a informação e ele fugia. E o outro é o Guilherme Palenzuela, que era meu concorrente, como o Chacon já foi meu concorrente quando eu trabalhava na Globo. O Palenzuela era o setorista do UOL, e depois ele virou diretor de comunicação de São Paulo, e agora
o São Paulo, então, está envolvido 100% na vida, desde o trabalho, e também passando por isso. Impressionante. Mas sim, é bem diferente, assim, a repercussão é impressionante. E eu já vou puxar, então, já vou me estender em mais uma pergunta, que depois eu fico quieto, prometo. Mas a gente tava falando... A gente tava falando aqui no nosso pré-cast, sobre matérias que geram repercussão não só pra torcida, porque pra torcida todas geram, né? Então, desde uma lesão de um cara num treino prévio São Paulo a um jogo, o DM de São Paulo era muito assunto. Desde a minha época. Mas assim, tem aquela matéria que você solta, você fala, vai da M, né? Você fala, pô, essa matéria internamente vai cair como bomba. Teve essa na época do GE? Teve essa. Se você digitar agora no site de buscador de notícias, famoso Google, Aeroleco, você vai achar a reportagem. Uma reportagem que, assim, ali a sorte e, claro, a apuração. Ninguém consegue fazer nada sozinho, no jornalismo vocês sabem disso, você depende de fontes e de outras pessoas, tem uma dose de sorte um pouquinho nas coisas e de muito trabalho por trás. Essa reportagem foi uma reportagem que deu muita repercussão fora e principalmente dentro do São Paulo, porque foi uma reportagem que falava que o São Paulo ia para um jogo, se eu não estou enganado de cabeça, contra o Tajeres, na Libertadores. Por coincidência, o Tajeres está de novo no caminho do São Paulo, mais uma vez, né? E por que Aeroleco? Porque naquele voo no qual o São Paulo, a delegação de São Paulo viajava para aquele jogo, tinham mais conselheiros, ou tantos conselheiros quanto jogadores, algo nesse sentido. E aí, quando chega o ônibus no mais hotel... de 20 conselheiros. Mais de 20, provavelmente. Não lembro exatamente o número. E aí, quando chega a delegação, quando você faz chegada, você tá mais do que acostumado, Chacon também, para fazer plantão da chegada, vem o ônibus do time e normalmente vem uma van atrás. Sim. Tinham 2 ônibus nessa vez. Que isso acontece normalmente em final, né? Final, aí sim, uma delegação bem maior, com funcionários, enfim, staff, até para prestigiar, né? Exato, que são vários convidados e é normal. Os clubes têm esses ingressos que é cortesia. Aconteceu isso na Sul-Americana, eu lembro disso. Na final, né? Na Córdoba final. também. Também estávamos nessa aí, mas aí cobrindo pela própria Sul-Americana. E aí, enfim, era muita gente. E aí eu fui contando para checar se a informação que eu tinha anterior se ia se confirmar de fato, que era realmente vários conselheiros, e vieram vários conselheiros. E um dos conselheiros era o Douglas, e ele, quando oposição, criticou, dizendo que o Aeroleco está no ar. Porque eram vários conselheiros que acompanhavam o São Paulo, uma forma de ironizar que o São Paulo levava tantos conselheiros para as viagens e que aquilo era errado. E aí, naquele voo depois, ele estava nesse voo. E ele estava com a delegação fazendo o que ele tinha criticado anteriormente. Enfim, e aí a reportagem falava sobre tudo isso, trazia vários bastidores. E depois, eu fui saber bem depois, que internamente essa reportagem causou uma grande repercussão do ponto de vista político, do bastidor político de São Paulo, que vocês sabem também que é importante, porque são esses conselheiros que definem, no fim das contas, do jeito que é o sistema do São Paulo hoje, quem vai ser o presidente e o presidente do conselho, e aí são 2 cargos de muito poder no clube. Então essa foi uma que marcou bastante, assim, teve muita repercussão. Talvez para a torcida nem tanto. Mas de foi também, né? jornalística teve bastante. Gerou bastante porque já era aquele debate do Fora Leco, né? O pessoal um pouco também inflamado. E, cara, tem que ter coragem também pra fazer essa matéria, porque tem muita gente que evita. O cara fala, pô, não vou entrar nesse terreno porque depois eu perco aquela exclusiva, eu não consigo ter aquele acesso legal no CT. Você foi pra cima e acho que teve também uma certa volta, né? Você tem uma dose de retaliação, digamos assim, né? Mas eu acho que no fim das contas, quando você trabalha de forma correta e tá com a verdade do seu lado, o tempo trata de colocar as coisas no seu lugar. Então, para quem entende qual é o trabalho jornalístico, vai depois ver que o que você tá fazendo é o seu trabalho, nada mais e nada menos. Agora, se você erra uma apuração e aí é o cuidado que a gente, como jornalista, com o microfone na mão, né? É a responsabilidade que a gente tem, né? Não à toa que as pessoas dizem que a imprensa é o 4º poder. Você tem os 3 poderes e a imprensa, entre aspas, seria o 4º poder, que é um poder gigante que a gente tem nas mãos e nas vozes e nos microfones. Então, por isso a responsabilidade que a gente tem é gigantesca. Mas, sim, tem os prós e contras, não tem jeito, mas quando você faz jornalismo, você sabe que o que está na sua veia de notícia é esse tipo de reportagem que vai influenciar alguma coisa, que vai mudar alguma coisa. E quantas vezes a gente já viu o jornalismo fazer a diferença para esse lado positivo, não só no futebol, mas na sociedade como um todo. E é uma coisa que acontece ainda até hoje no futebol. Sim, completamente direto, normal. Né? Assim, Isso... normal do mundo do futebol. Não sei se é certo ou errado, mas é normal. Ainda é. E aí esse papel
do jornalismo é importantíssimo nesse sentido, né? De poder... Muita gente intitula a imprensa como uma entidade do mal, né? Ainda. E como uma coisa só. Que não é. Um bloco Impossível. só. Se todos fossem iguais, da mesma... Você fala a torcida... Até a gente errado, a gente fala a torcida do São Paulo, mas é porque a torcida de qualquer time. Tem milhões de pessoas com milhões de pensamentos e de ideias diferentes. Não tem como pegar todo mundo e colocar nessa jarra que todo mundo desse time pensa assim. É impossível. A imprensa da mesma forma. Até porque hoje ainda mais. A gente tem aqui o Arquibancada Tricolor, perdão te interromper. Imagina. Que é um veículo de segmento do São Paulo sério. Mas tem outras páginas que fazem cobertura segmentada que não são. E que são só replicadores e desinformadoras de notícia. Então eu não posso falar, esse trabalho de jornalismo segmentado é uma M. Não. Aí eu tô colocando o Arquibancada Tricolor, que é sério, notícias do Tricolor que a gente acompanhava e virou até concorrente do Gabrielzinho, do Sgarbi, na época de setorista, que também é uma página séria. Eu tô colocando tudo isso no mesmo balaio e não é justo. Exato. Assim como a imprensa de forma geral. Vai ter bons e maus jornalistas.